Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então vamos trazer os treinadores falando após este resultado de São Paulo 4, Vasco da Gama 2. R$ 3.335.063 e 57.399 torcedores no Morumbi. É o segundo melhor público do Campeonato Brasileiro, só perde para Vasco e Palmeiras 2-2 no Maracanã, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então já trouxe aqui a renda para você. Já vamos trazer o técnico Maurício Barbieri e quero trazer também o técnico Dorival Júnior, o que ele falou, né, desta vitória São Paulina em cima do Vasco da Gama. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e dá o joinha. Não fica com dó de dar o joinha não, dá o joinha porque ajuda muito a gente junto ao YouTube. Wellington Campos FC, esse o nosso canal e daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai trazer os dois treinadores e falar mais de Vasco e São Paulo e já projetar a sequência. Tá legal? Vamos lá? Então vamos lá, minha gente, vamos trazer então os dois treinadores para analisar o resultado. Vou começar com o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, muito criticado aí pela torcida, né? Agora, eu vou sair em defesa do Barbieri, achei que o time esteve bem na parte ofensiva e como ele vai dizer agora, o time precisa amadurecer. Isso faz parte de uma equipe nova, de uma equipe jovem como é a do Vasco da Gama. Criou muito mais oportunidades do que o São Paulo, mas acabou tomando gols de contra-ataque. Com vocês, a coletiva do técnico Maurício Barbieri. Vamos ouvir. Eu acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas em que sem dúvida nenhuma a eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances, eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversamos um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante, né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada, que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola, e a gente se deixou escapar um empate que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Maurício, boa noite. Guilherme Gonçalves de Luz. Você falou sobre essa efetividade. E parece que o jogo de hoje aqui sintetiza muito bem as três derrotas do Vasco contra Bahia, Santos e hoje também. Um time do Vasco que produz, cria, mas tem muita dificuldade em decidir. E um adversário que chega menos e tem facilidade em fazer gol no Vasco. Acha que o problema é maior defensivo, que proporciona facilidade ao adversário, ou é o problema ofensivo, que tem tanta dificuldade em fazer os gols? Boa noite. Difícil depois de um resultado como esse, em que a gente acaba tomando 4 gols, colocar só na conta da questão ofensiva, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, faltou também a gente conseguir ser mais consistente defensivamente. E eu acho que, de uma maneira geral, as duas coisas acabam caminhando juntas, no sentido de que se a gente consegue ser mais eficiente e fazer os gols e, de repente, sair na frente,
a gente consegue controlar melhor as partidas. Como a gente acaba saindo atrás, a gente acaba tendo que fazer um esforço para buscar o resultado, acaba tendo que se expor, e aí oferece mais espaço para o adversário conseguir fazer esses gols que tem feito. Eu acho que hoje passou muito por isso o terceiro e o quarto gol. A gente acabou fazendo trocas, por exemplo, de tirar um homem de uma estatura maior, que era o Pedro, mas a gente precisava buscar soluções e talvez tenha feito falta na bola parada, né? Mas são circunstâncias do jogo que a gente tem que lidar com elas. Maurício, uma última da minha parte. Me chamou a atenção no segundo gol do São Paulo, a tua orientação para os jogadores no sentido de não permitir que esse contra-ataque resultasse no gol, né? E o Vasco correu o risco antes do gol, de bola parada do Beraldo, de tomar um gol muito parecido, de um arremesso lateral do Léo e acabar saindo no contra-ataque onde a defesa está desprotegida. Queria te ouvir sobre essa situação, que a gente sabe que o arremesso lateral na área, para quem tem força no braço, vira uma arma importante, mas ao mesmo tempo tirar um defensor da área para fazer esse tipo de movimento. Eu queria te ouvir um pouco sobre o quanto agrega e os riscos que se acaba correndo nesse tipo de jogada, por favor. Eu acho que nesse caso, em especial do arremesso lateral, eu acho que isso não fica tão evidente, porque a partir do momento que o Léo vai cobrar, o Piton fica ali, e não é uma situação em que o Piton não possa defender, porque não é uma jogada aérea, ele poderia ter um pouco mais de dificuldade do que o Léo. Então isso não. Eu acho que no geral a balança tem sido mais positiva nesse tipo de lance para nós do que o contrário. Em relação ao segundo gol deles, toda vez que você vai atacar numa bola aérea ofensiva, você acaba levando seus defensores, que são aqueles que têm mais condição de disputar uma bola aérea, e é sempre um momento em que você fica um pouco mais vulnerável. Eu acho que ali a gente cometeu 2 erros. O primeiro foi porque a gente recuperou a bola e a gente tentou jogar por dentro, que é onde está o adversário. A gente tinha que ter aberto o jogo e tentado uma outra situação de colocar a bola na área. E depois, como você frisou bem, a gente tinha que parar o lance antes, como o São Paulo parou várias vezes que a gente conseguiu escapar. O São Paulo parou com falta. Teve uma do Rafinha muito clara em que a gente estava escapando no contra-ataque, ele foi e fez a falta. É uma questão que a gente vem debatendo, mas a gente precisa fazer. Maurício, você respondeu na primeira pergunta do colega que o empate poderia, pelas condições do jogo, ter saído com um resultado positivo. E logo depois do Vasco empatar, você tira o Galarça e coloca o Rodrigo. Uma troca que, em teoria, deixa mais defensivo. A sua leitura era de que naquele momento era importante segurar o empate, ou o Galarça não tinha condições, enfim. E acredita que se tivesse mantido esse ímpeto de pressionar São Paulo, poderia o São Paulo não ter tido esse escape para ter a bola parada no terceiro gol? Não, porque a orientação não foi descer e esperar. O Galarza, no momento que ele faz o gol, ele sente cãibra e avisa. Aí ele ainda fala, não, deixa eu tentar. E eu ainda espero alguns minutos, mas eu vi que ele não estava em condição. Então eu precisava substituir um volante por outro, não tinha outra situação que não fosse essa. Porque por mais que de repente se eu colocasse um terceiro zagueiro, eu ia ficar só com o Jair no meio, ia ser uma situação de trazer mais ainda o São Paulo. Então a ideia de colocar o Rodrigo foi porque o Galarza pediu para sair, tanto é que na hora da substituição ele cai no chão e sai até com dificuldade. E a gente continuou pressionando, talvez não com tanto ímpeto, mas continuou pressionando. Acho que foi mesmo o lance da bola parada, do escanteio, que sem dúvida a gente tem que ter mais atenção. Se eu não me engano, foi o primeiro gol que a gente tomou de bola parada desde o início do campeonato, então era uma situação que a gente vinha conseguindo lidar muito bem com isso. Mas hoje aconteceu e foi um peso enorme para todo o esforço que a gente tinha feito para empatar. Aí o técnico Maurício Barbieri, falando sobre o seu time, faltou maturidade, segundo ele. O Vasco da Gama poderia ter segurado um pouco mais a equipe do São Paulo, errado menos nessa questão dos contra-ataques. E olha que ainda o Léo Jardim fez belas defesas. Do outro lado também o Rafael evitou vários gols do Vasco da Gama. O placar certo, viu, minha gente, seria ou uma vitória do Vasco, me permita falar isso, ou 2-2, até por tudo que o Vasco lutou na partida. Mas o futebol é assim mesmo. Errou, vai pagar pelo erro. Vamos ouvir agora o técnico Dorival Júnior, a sua impressão sobre essa vitória são paulina em cima do Vasco da Gama. De 4-2 que chama a atenção para quem não acompanhou a partida, pensa que
provavelmente o São Paulo tenha sido soberano durante todo o jogo, mas o que se viu dentro de campo, um jogo muito disputado, muito jogado, o São Paulo tendo uma certa dificuldade para conseguir bloquear aqueles cruzamentos que o Vasco se utilizou bastante durante a partida, mas o que chama a atenção, pelo menos talvez que essa tenha sido a mensagem que ficou para o torcedor, é que o time conseguiu não só sair na frente mais uma vez, contigo na temporada tem sido uma marca, o time sair na frente do placar, mas mais do que isso, reagir em momentos de adversidade durante a partida. É esse o recado que fica de um jogo disputado como esse? Bom, eu acho que nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipes se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, o que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande, você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava. E, em razão disso, fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida, lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso daí é um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a gente só tem que ficar satisfeitos, tentarmos nos recuperar. Amanhã nós sairemos 2 da manhã, nos apresentaremos no aeroporto meia-noite, sairemos 2 horas da manhã e chegaremos 3 horas da tarde da segunda-feira para jogarmos na terça-feira. Então é para vocês verem que fica muito difícil, às vezes, você cobrar tudo aquilo que uma equipe possa te apresentar. Então nós temos que ter muita calma, paciência, equilíbrio e principalmente reconhecimento pelo que eles estão fazendo. Aí então, o técnico Dorival Júnior, a opinião dele a respeito de São Paulo 4, Vasco da Gama 2. Os gols foram de Caleri, Rodrigo Nestor e também Beraldo e Juan para o São Paulo. O Cauã Barros e o Galaza fizeram os gols do Vasco da Gama. Pedro Raul recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Qual a sua opinião? Quero acompanhar aí, opine, seu comentário é importante, coloque aí e se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e você vai nos dar uma ajuda muito legal. Muito obrigado, fiquem com Deus, um bom domingo para todos, uma ótima semana. Vamos torcer aí para que o Flamengo vença do Corinthians e na segunda o Cruzeiro vença do Cuiabá para o Vasco não entrar na zona de rebaixamento. No Rio de Janeiro, Wellington Campos.